Olá, amigos. A humanidade, há tempos, enveredou por um caminho do capitalismo chamado selvagem. Aquele capitalismo onde o que importa é o lucro. O lucro em detrimento do direito ao emprego, o lucro em detrimento ao direito de um salário justo, o lucro em toda e qualquer atividade. Desde a fabricação de um terno, de uma gravata, de um sapato, de uma camisa, a fabricação de computadores, celulares, respiradores agora tão necessários. E a humanidade enveredou por este caminho do lucro, acima de valores, acima de pessoas. E assim hoje, a humanidade se tornou refém de um país chamado China. Um país que é dominado por um regime comunista ditatorial, totalitário, onde o Estado manda em tudo e em todos. Outro país, com o mesmo regime, chamado Cuba, teve um destino diferente. Em Cuba, exatamente por ser comunista totalitário, aquele país sofreu embargos econômicos severos, os quais os efeitos perduram até hoje. Um país que não tem tecnologia, não tem sequer carros mais avançados e sofre com os embargos. Na China, foi o contrário. Devido à ganância por lucro fácil, por lucro maior, os países passaram a comprar tudo daquele país. Um país onde a mão de obra é extremamente barata, exatamente porque não existem direitos civis, não existem direitos trabalhistas, onde existe um trabalho em regime de semi-escravidão, com salários baixíssimos, que propicia uma concorrência desleal com os mesmos produtos de outros países. Então, o mundo inteiro passou a comprar da China, visando o lucro. O que acontece hoje é que desse mesmo país, de uma cidade chamada Wuhan, veio um vírus, coronavírus, proveniente de um morcego da espécie chamada de ferradura, do qual já existiam relatórios científicos, inclusive com cientistas chineses e outros cientistas, desde o ano de 2017, apontando que haveria essa pandemia, devido aos hábitos alimentares de parte da China, onde comiam esses morcegos dessa espécie ferradura, que contém o vírus coronavírus. De lá se expandiu o vírus para o mundo rapidamente. Inclusive falam em um período onde o governo negligenciou para o resto do mundo informações do governo chinês. Pois bem, o mundo tornou-se refém de comprar respiradores da China. Uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, inclusive, e todos os demais países. Quem paga mais, quem dá mais, quem paga adiantado. Eu me lembro que na década de 80, até meados de 90, aqui no Brasil, as pessoas viajavam, chamados sacoleiros, não era para os Estados Unidos, não era para o Paraguai, não era para a China, era para Manaus. Porque na Amazônia existia a Zona Franca de Manaus, um estímulo fantástico do governo em termos de isenção fiscal, onde os produtos saíam produzidos, então instalaram-se várias fábricas em Manaus, fábricas na época de tecnologia, como de videocassete, de filmadoras, de fitas VHS, fitas cassete, que era a tecnologia da época, roupa, tudo que se possa imaginar. Vinha de Manaus porque era mais barato com isenção fiscal. Isso sim é o que deve ser feito. Nacionalismo. Produtos produzidos no Brasil, gerando riqueza e emprego no Brasil. E não tudo que você vai comprar ser chinês, ser da China. Não é uma questão de ter algo contra a China ou o chinês. É uma questão de ser
burrice colocar todos os ovos na mesma cesta. Tornar um país tão poderoso ao ponto de dizer em uma pandemia para quem ele vai vender ou não respiradores que salvam vidas. Que fique a lição, que o Brasil aprenda. Compremos produtos nacionais. Nesse momento vai ser até difícil, porque se você quer comprar principalmente um produto tecnológico, 90% eu acho vem da China, ou mais, até vestuário. Mas no que puder, compre produtos made in Brasil, fabricados no Brasil. Vamos valorizar este país, vamos valorizar o trabalhador brasileiro e vamos cobrar dos governantes mais zonas francas, como a de Manaus, que a de Manaus volte, que tenha também uma zona franca no Nordeste, no Ceará, para que possamos ter produtos com preços até mais competitivos do que os chineses. E assim restaurarmos a economia desse país. Não vamos na onda de políticos, empresários ou qualquer um que queira fazer alianças e vender a nossa nacionalidade, retirar os nossos empregos em favor de um país que é, inclusive, ditatorial, não merecia receber nada de apoio, porque não existe democracia, é ditadura. Aprendamos com isso e mudemos o comportamento.